Quando Deus não faz sentido. É a nossa série. Na semana passada a gente conversou sobre quando Deus parece atrasado. Quando parece que não chega no tempo. E aí a gente falou sobre Lázaro, né? Quando o amigo dele estava doente, o recado foi dado, ele não chegou na hora. Mas a expectativa das pessoas é que houvesse uma cura, mas no plano de Jesus era que houvesse uma ressurreição. Então a gente tentou incrustar no nosso coração que uma temporada de espera com Deus nunca é um tempo perdido. Nunca é um tempo perdido. Esperar com Deus nunca é um tempo perdido. Hoje nós vamos falar quando Deus parece não cooperar. E não é uma mensagem muito fácil, haja vista o videozinho de entrada. Você imagina você nessa situação, com o filho na cama, sem saber, sem resposta, e aí? O que vai acontecer? E eu gostaria de ajudar você a criar uma base para você entender, para a gente entender um pouco melhor a vontade de Deus e aprender a depender dele durante aquelas vezes que ele parece não cooperar com a gente. É sobre isso que eu queria que a gente conversasse hoje. A gente sempre faz oração por coisas pequenas, não é? A gente faz oração, por exemplo, não sei se você já teve essa poderosa experiência de fazer uma oração por uma vaga no shopping. Eu sempre cito esse exemplo, porque é a coisa mais tosca. E quando Deus faz, você fica maravilhado. Você está no shopping, você está com horário de cinema, ou você está com alguma coisa atrasada, e o shopping está pufando, bombando, está aquela coisa de louco. E daí você fala, Deus, podia ter uma vaguinha, mas prepara uma vaga. E você chega porque uma vaga está te esperando. Aí você fala, louvado seja Deus, aleluia. Só que tem outros momentos em que você ora por uma cura, ora para Deus não levar alguém, ora por uma coisa difícil e Deus não faz. E aí? Você está precisando trabalhar e Deus não providencia emprego? Você está precisando de uma vaga na escola e não surge a vaga e você não tem onde colocar o filho? E aí? Você está esperando, como no nosso caso, esperando conceber e você vê a pessoa jogando filho na lata do lixo e você fala, cara, e aí? Por que Deus atende umas orações e outras não? A resposta para isso, não sei, não tenho. Porque você se pergunta, por que Deus vai fazer uma coisa tão insignificante quanto uma vaga no shopping e não vai fazer uma coisa tão significante quanto a cura de uma pessoa, uma vaga de emprego, um sustento, uma cesta básica, alguma coisa assim grande, importante? Cada um de nós tem a sua própria versão dessa história, né? De coisas que a gente está orando, que a gente está pedindo, que a gente está esperando. E às vezes aquilo não acontece. A gente está orando às vezes por uma cura, às vezes orando por uma restauração, orando às vezes por uma porta de trabalho, por um vestibular, por uma dor que não larga da nossa vida. E aí? E nada acontece. O que você faz quando Deus não faz sentido? Aí você fala assim, eu oro. E o que você faz quando Deus não responde a tua oração? Aí você fala, eu choro. E o pior é que muitas vezes, quando Deus não faz aquilo que a gente espera, a gente não só chora, mas quando devolve para Deus toda a nossa raiva, nosso rancor, porque aquilo não foi feito conforme a nossa vontade. Eu estou assistindo uma série, estava assistindo que eu terminei, chamada Greenleaf, que é uma série sobre igreja, está na Netflix, se você quiser perder seu tempo, assiste lá, muito legal. E o que mais me chamou a atenção na série inteira, assim, entre as nuances, é uma família que comanda uma igreja, então tem os bastidores da igreja dos Estados Unidos, mas o que mais me chamou a atenção nos últimos
2 temporadas, foi o dilema de 2 adolescentes. E uma delas precisava... ela veio para aquela casa onde a família inteira dos pastores viviam, a família dela, né? O avô dela era bispo da igreja. De repente ela sente uma dor. Um dia ela já se batizou, estava dando aula para as crianças, a menina super inteirada com o processo. Ela sente uma dor, cai, é levada para o hospital. E o médico diz para a mãe, fala, olha, eu fiz uma cirurgia e a gente teve que remover o ovário dela. E porque o ovário estava torcido, tinha um negócio lá, teve que remover. Seu filho não vai poder ter filho. Quando a menina acorda, a mãe tem que falar para a menina, de 17 anos, que ela nunca mais vai poder conceber. Como é que essa menina lidou com isso? Ela ficou muito brava e abandonou a fé. Até onde a temporada está, ela abandonou a fé. A fé foi testada e ela falou, como é que eu posso amar alguém que me faz tão mal? Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele deixou isso acontecer? Deus é mau. E ela rasga a Bíblia, ela fica muito brava. E eu pensando, já sabia o que eu ia falar para essa menina. Mas eu percebi assim, nem a mãe que é pastora, nem o avô que é pastor, ninguém consegue sentar com a menina e explicar para ela o porquê que o mal acontece. O porquê que as coisas ruins acontecem. Fica tudo em torno da dor e do porquê que aquilo poderia ou não ter acontecido. E a menina simplesmente, a Sofia, ela diz, chega, não quero mais saber desse Deus. Como eu posso me importar com alguém que não se importa comigo? Ela diz. Às vezes a gente joga para Deus toda a nossa frustração, todo o nosso rancor, toda a nossa amargura, porque a vida não deu certo, porque não foi o que a gente esperava. Mas faz muito sentido isso. Porque a gente se apoia no fato de Deus ter todo o poder. Se Ele tem todo o poder, Ele pode deixar ou fazer cada coisa. Só que a gente tem a nossa mente, a gente não tem a mente de Deus. E quando a gente não tem a mente de Deus, a gente não consegue perceber, às vezes, outras coisas que Deus gostaria de nos perceber. E o que eu quero trazer para você, alguns já viram e tal, mas eu quero trazer 2 histórias para ajudar a gente a pensar. Eu queria que você tivesse muita atenção, não deixa o sono te pegar, porque uma hora ou outra o sofrimento vai bater na nossa porta. Já bateu, vai voltar a bater. Não é praga de pastor, não é profecia, isso é a vida. O mundo geme. E o sofrimento está à nossa porta. E eu queria que a gente aprendesse a lidar com isso. Eu queria te mostrar uma história. Hi, my name is Zach Smith, and I am 33 years old. I've been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately, I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully, the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For 3 months, I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards, I had a scan done, and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best, as I celebrated being cancer-free.
But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift, and it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about Himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. This I do know. If God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Essa história de Zach Smith, uma história real, não é um vídeo promocional. E a gente olha para como esse cara lidou com o sofrimento, e aí você fala assim, caramba, das duas você fala, isso é fantasia, ou fala assim, Deus, eu preciso crescer demais. Porque não é fácil. Mas a minha intenção não é que a gente tenha isso como padrão. Eu só estou te mostrando a história de um irmão nosso, que conseguiu ver no meio da dor e do sofrimento, quando Deus não fazia sentido, ele conseguiu ver Deus no meio da dor. E a oração dele era uma oração de paz. Agora, por que ele conseguiu ter essa oração de paz, de entendimento, entendendo quem é Deus no meio da tempestade? De Deus eu só posso esperar coisa boa, Deus não dá mal presente. Então, se o câncer chegou à minha vida, eu não entendo como um presente de Deus, mas eu entendo que Deus, como fez na vida de José, ele transforma o mal em bem. E eu acho que essa perspectiva de tentar entender isso é que é valioso para nós. Nesses momentos a gente ora, e quando a gente ora e Deus não responde, nós ficamos chateados. E aí eu quero conversar com você sobre 3 pensamentos sobre oração. E eu quero que você reflita através desse espelho, que são esses 3 pensamentos sobre oração, sobre a sua vida de oração. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, queria que você refletisse, é o seguinte: a verdadeira oração não é sobre conseguir o que queremos, mas sobre renunciar à nossa vontade. Oração diz respeito a não como conseguir as coisas, como conseguir que Deus faça as coisas, mas tem a ver com renunciar à vontade. Da onde isso está baseado, além da Bíblia inteira? Olha Jesus lá no Getsemane. O que Jesus orou? Senhor, você pode me livrar? Eu não gostaria desse caso. Mas que seja feita a tua vontade. E o que Deus falou para ele? Não vou te livrar desse caso. Você vai beber até o fim. Muitas vezes,
Nós olhamos para a oração como se fosse a fichinha da máquina de snacks ou de bebidas, onde você coloca a fichinha e aquilo sai. E se não saiu, é porque você não colocou fichas o suficiente. Ou seja, se aquilo não aconteceu, é porque você não teve fé. É porque você não orou o suficiente. Isso não é verdade. Muitas comunidades por aí colocam o peso do não acontecimento de alguma coisa na sua vida e na sua falta de fé. Não aconteceu porque você não teve fé. Não é verdade. A quantidade de fé não tem a ver com a resolução de um problema ou não, ou de Deus fazer algo ou não. Não tem a ver com a quantidade de fé que você tem. Tem a ver com uma conjuntura maior. Tem a ver com a postura que você vai quando você vai para a oração. Você acha ainda que a sua oração é que move a mão de Deus? Querido, larga de ser bobo. A mão de Deus está pronta para te abençoar antes de você orar. Antes de você se dispor a orar. A mão de Deus já está disposta a te abençoar ou não. A sua oração é para estreitar o seu relacionamento. É para você tentar entender o que Ele está fazendo. Mas a ação de Deus, muitas vezes, independe até da sua oração. Em outros momentos não, como 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, para ali, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, trarei a sua terra. Deus colocou a condicional. Se o povo orar, eu faço. Se o povo não orar, eu não faço. Tem coisas que Deus coloca na condicional. Você vai ter que orar, você vai ter que pedir para mim. Se você não pedir, eu não vou fazer. Se você não se dobrar, eu não vou fazer. Mas tem coisas que não. Oração tem a ver com renunciar à nossa vontade. Eu quero te apresentar um cara chamado de São Paulo, ou Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo era alguém que merecia ter uma oração respondida. Se você conhece um pouco da vida desse cara, você vai concordar comigo que ele é um cara que merecia ter uma oração respondida. Fala aí. Ele merecia. O apóstolo Paulo era alguém que odiava os cristãos. Ele cresceu junto sob a sombra de um rabino da Galileia, que estava fazendo muito sucesso. Enquanto esse rabino da Galileia fazia muito sucesso, ele estudava, ele estava lá aos pés do seu mestre Gamaliel tentando se formar, e ele ouvindo a fama de um tal rabino, Jesus de Nazaré. Paulo cresce e passa aqueles 3 anos ouvindo a fama de Jesus, ouvindo falar de Jesus, mas ele no interior dele sabia que aquele Jesus podia fazer um monte de coisa pela multidão, mas ele estava fora dos ritos judaicos que ele tinha estudado desde a infância. Então ele odiava aquele homem com todas as suas forças, porque na cabeça dele aquele homem estava arrebanhando a multidão para o caminho errado. Quando chegou o momento em que ele assumiu a sua maturidade espiritual, a sua maturidade mental, a sua maioridade, ele falou: quer saber, agora eu vou caçar esses caras todos, eu vou tirar esses caras do mapa, esse pessoal que está fazendo uma asneira com a nossa religião. E Paulo era fiel, ele era fariseu. Ele era chamado de Saulo. Ele entrava nas casas e pegava os cristãos pelo colarinho, humilhava os pais e as mães na frente dos filhos e mandava renegar Jesus. E aqueles que não renegavam o nome de Jesus, ele colocava na cadeia e até condenava a morte. Paulo chegava no Senado, no Sinédrio judaico, pedia autorização para entrar na casa, bater em todo mundo. A Bíblia fala que ele era um touro, era um animal selvagem. Era um cara mau, muito mau. Até que um dia, ele está indo para a estrada de Damasco, quando de repente uma luz brilha, e ele cai do cavalo, de cara na terra, e ele ouve uma voz, e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu anda perseguindo por aí. Então a vida desse cara é transformada, ele fica cego, durante 3 dias ele não come, ele vai para um lugar e Deus manda um tal de Ananias ir até lá, orar por ele, e Deus fala com Saulo, Saulo se converte, Ananias vai lá e põe as mãos, os olhos dele caem escamas de peixe dos olhos dele, ele começa a enxergar novamente, porque ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber.
E então ele se torna um dos maiores ou o maior expoente da história do cristianismo. Esse cara escreveu metade do Novo Testamento, é a autoria dele. Ele saiu andando e plantando igreja em tudo quanto é lugar no mundo conhecido. Ele levou de Jerusalém até a Europa. Ele plantou igreja na Europa, ele visitou a Espanha. Esse cara fez das tripas coração. E ele ainda trabalhava. Ele era fazedor de tendas. Ele custeava o sustento dele. Ah, mas não foi só isso. Esse cara, ele passou mais ou menos 20 anos nesse processo, andando. Ele, além de iniciar a igreja nesses lugares, ele pagou um preço. Ele se tornou prisioneiro. Ele naufragou. Ele foi chicoteado 5 vezes. Ele foi picado por uma cobra quando estava tentando se aquecer numa fogueira, depois do naufrágio do navio. Olha só, rapaz. O cara naufraga do navio, vai para a terra, eles fazem uma fogueira, ele vai catar a lenha, a cobra pica ele ainda por cima. Gente do céu! Foi açoitado nas costas aquelas 49 chibatadas. Porque eles diziam assim, 49 o cara aguenta, 50 não aguenta, então dá 49. Se der 50 ele pode morrer, mas 49 não tem boa. Então ele foi chibatado nas costas, 49 chibatadas. Foi apedrechado, foi espancado, deixado para morrer. Dado como morto. Mas não morreu. Fala para mim. Um cara que dedicou toda a sua vida desse jeito a Jesus, ele merecia ou não merecia uma oração ser atendida? Fala aí. Sem contar as vezes que ele curava as pessoas. Sem contar as vezes a pregação que ele fez e 5.000 pessoas se converteram. Depois da pregação, 3.000 pessoas. O cara falava pra caramba. E aonde ele ia, as pessoas se convertiam. As 3.000, 5.000 foi Pedro. Mas aonde Paulo ia, as pessoas se convertiam. Ele veio para Jerusalém. Ficou com os apóstolos. Fez um monte de coisa. Ele era uma pessoa em que a oração deveria ser atendida. Você concorda ou não concorda? Concorda ou não concorda? O que ele merecia nos últimos dias? O que esse cara merecia nos últimos dias de vida? Paz e descanso ou não? Pelo amor, né? Ele escrevendo para as igrejas que ele participou. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Tem noção do que é isso aqui? Satanás trouxe algo para a vida de Paulo. Mas não só isso me choca, como Deus permite. Mas não é só isso me choca, não me choca só Deus permitir, o que me choca é Deus usar isso. Deus usa, não é chocante. Um homem desse, Satanás traz algo para a vida dele, Deus permite, Deus usa. A palavra espinho na carne, esse espinho, também é a mesma palavra que usava como estaca. E podia ser, era uma coisa figurada, que ninguém sabia direito o que era. Podia ser uma doença física, como enxaqueca, malária, problema na fala, problema com a visão. Todos esses problemas aqui você tem reparo bíblico para te apoiar. Ou algumas outras pessoas dizem que era algum tipo de oposição ferrenha ou tentação. Ninguém sabia o que era esse tal de espinho na carne. Se tiver curiosidade, quando você chegar lá, você pergunta para ele. Mas o que eu tenho para te dizer é que o negócio era ruim e incomodava. E eu quero refletir com você o seguinte: às vezes, nós também temos espinhos na carne, que foram colocados na nossa vida. Às vezes, nós temos espinhos, mas às vezes nós somos o espinho colocado para atormentar a vida de alguém. Já parou para pensar nisso?
Às vezes nós somos espinho. E aí? Às vezes temos, mas às vezes somos. E aí você tem que entender o teu papel. Reflita sobre isso. Não vou nem entrar, vamos ter esse assunto para não dar briga aqui dentro. Às vezes o seu espinho é uma artrite, uma artrose, uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não te larga, um mau humor incontrolável. Eu estou com fome, sou insuportável. Às vezes o seu espinho na carne é uma depressão, é problema com sono, às vezes é um vício, você está lidando com ele há muito tempo. Às vezes o seu espinho na carne é tentar mudar alguma coisa que você está batalhando há tempos e não consegue. Às vezes o seu espinho na carne é um pecado de estimação que você traz desde a adolescência. Às vezes o espinho na carne é tentar sempre ajudar as pessoas, esquecer de quem está perto. Mas guarda esse pensamento. A oração não diz respeito a você conseguir coisas. A oração diz respeito a você renunciar à tua vontade. E o segundo pensamento que eu quero que a gente tenha nessa manhã é que a oração nos lembra que não estamos no controle e nos mantém perto daquele que está. A oração nos lembra que não estamos no controle e nos mantém perto daquele que está. Olha o que Paulo diz no versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes. Não são 3 orações. Não é orei no café da manhã, no almoço e na janta. Não. São 3 temporadas de oração, de intercessão intencional sobre o assunto. 3 vezes que eu tive coragem de me arvorar para Deus e dizer: Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E orava por um longo tempo e Deus não tirava. E depois de algum tempo, depois de alguns anos, eu voltava na oração e pedia: Deus, tira isso de mim. Então são 3 temporadas de oração que Paulo teve que viver. E é interessante que alguns de nós podem estar nesse tempo agora de oração por mudança, oração pelo casamento dos pais, oração pelas crianças, oração por vícios, oração por um câncer, oração por trabalho, oração por qualquer coisa que a gente vem batalhando há tempos. Paulo implora: por favor, Deus, tira isso de mim, tira isso da minha vida, me muda, me transforma, não me deixe ser assim, não me deixe falar com ele ou falar com ela de novo dessa forma, não me deixe levantar a mão para ele, levantar a mão para ela, não me deixe falar com respeito, não me deixa, por favor, Deus, por favor. Se eu sou Deus e vendo Paulo, eu falo: claro, Paulo, é para já. Não é não? Pô, o cara é com o braço direito, mano. O texto continua e diz assim: mas ele me disse, ele Deus, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu: me cura, mude as circunstâncias, corrija o meu problema, alivie minha dor. E Deus disse: não vou mudar. Não vou. Ele diz: a minha graça é o suficiente. Aí eu quero pensar com você, porque a gente sempre usa essa expressão graça. O que é isso? O que é essa graça? O que significa isso? É o perdão dos pecados? O meu perdão te basta? O que é isso? O que Deus quer dizer com isso? Querido, a graça é mais do que simplesmente o perdão dos pecados. A graça de Deus, a palavra que ele usa aqui é charis, que é um favor imerecido. Mas favor imerecido pelo quê?
Eu vou tentar traduzir para você. Deus se estende e se move livremente, inclinando-se e alcançando-nos, porque está disposto a nos abençoar e estar perto de nós, por vontade própria. É como se Deus dissesse para Paulo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa expressão acontece 155 vezes no Novo Testamento. A graça de Deus, a graça de Deus. É como se Deus dissesse para ele: Paulo, eu poderia fazer isso sim. Eu fiz isso antes. Eu tenho poder para fazer. Eu posso fazer algo parecido mais tarde. Mas nesse caso, em particular, você vai me experimentar de uma outra maneira. Que você nunca poderia ter experimentado por você mesmo, se eu fizesse aquilo que você quer. É tipo assim, a gente diz: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus diz: não, o que você precisa é de mim. Sou eu quem você precisa. É de mim que você precisa. Não é de autoajuda, é de mim que você precisa. Não é da solução mágica, é de mim que você precisa. Não é de se livrar dessa dor, se livrar desse incômodo, se livrar desse espinho, Paulo. É de mim que você precisa. Sou eu quem você precisa. Então você trate de estreitar seus laços comigo, porque eu sou aquilo que você precisa. E você vai viver bem, mesmo com esse espinho. Porque é para te lembrar que você precisa de mim. Eu não consigo te explicar logicamente o que é isso, como que é tirar as barreiras e aceitar a graça, aceitar o favor de Deus, aceitar que algumas circunstâncias não vão mudar e se entregar a Deus, abaixar suas defesas. Você precisa experimentar isso. A oração nos lembra que a gente não está no controle, mas a gente está perto de quem está. E o nosso caminho é se render, é se entregar à vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos lembrar que Deus não está aqui para nos servir. Nós estamos aqui para servi-lo. Deus não está aqui para fazer aquilo que a gente pede, a hora que a gente quer. Nós estamos aqui para servi-lo. Faz sentido? Sim ou não? Aleluia. Isso aí. O terceiro pensamento que eu quero que você guarde para você sobre oração é que oração não é apenas pedir, mas confiar. Confiar. E eu pergunto para você: o que você precisa ou quer, mas parece que Deus simplesmente não vai cooperar com isso? O que na tua vida você está precisando? Você quer, mas você fala: parece que Deus não quer, parece que Deus não vai ajudar. Nós cremos em milagres, sim. Nós oramos por milagres na nossa vida, sim. Haverá casos que Ele vai fazer, mas haverá casos que Ele não vai fazer. Não é apenas pedindo o que você quer, mas é confiando que Deus sabe o que é melhor. Paulo agora está olhando para o espinho na carne e vendo uma coisa boa. Pensa que Paulo não está olhando agora para o espinho sair, ele está narrando a experiência dele com o espinho. E ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me. A palavra aqui, no nosso português seria: eu me delicio. Eu me delicio nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Olha que paradoxo. Olha que coisa louca. Paulo está dizendo para nós: não são os seus sucessos que trazem você para mais perto de Deus. São aqueles tempos em que eu não posso fazer nada
Ele é Deus que me ajuda a conhecê-lo de uma maneira íntima. Não são nossos sucessos que nos aproximam, mas são aqueles tempos de dependência. Você lembra do Zach Smith? Que a gente viu no começo. Você lembra da expectativa dele? A história teve uma segunda parte. Eu quero que você preste atenção. The day that Zach died, there was a huge and sudden storm. The kind that creeps in without warning, comes at you fast, and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, the clouds came, the earth shook, and the thunder rumbled. 1 year and 8 days after being diagnosed with cancer, Zach stepped into eternity. Ever since I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zach and I met in the fall of 1994, and after 4 years of dating, we got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling. And then, 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake. But our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke. We were a perfectly happy family of 5. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed all so sudden. And now the kids and I were left to learn how to grieve. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty. And I no longer heard the sounds of him and the kids playing while watching TV. We were now a family of 4. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in His Word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans. And in October, we had the opportunity to fly to Denver, Colorado, and get to meet 2 of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First Organization flew us to Tampa Bay, Florida, to receive the All-Pro Dad Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation in honor of their dad. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us and through the love and support that we've received from family and friends, God ultimately shows His goodness to us through the promises in His Word. Jeremiah 29:11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us. We might not always understand that plan, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of His goodness through the promises in His Word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours. But I can tell you this, if you desperately seek and run after Him, He will make Himself known to you. As Zach's soul left the earth and went to where it was meant to be, I looked out the window, and as the storm cleared, the sun began to shine through the clouds. It was then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope. God knew that I would be a widow and mother to 3 at the age of 32.
Why did he allow this to happen? I don't have all the answers, but I do know that I will praise God, because through cancer and death and grief, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Não se trata de ter respostas. Se trata de aprender a lidar com a dor, com o sofrimento e trazer Deus para a vida real. O que apoia, o que dá suporte é a confiança que Deus é bom o tempo todo. E as dificuldades nos ensinam a confiar na presença de Deus, diferentemente de outras circunstâncias quaisquer. Só as dificuldades têm esse poder. Quando eu olho Paulo falar, eu vou me deliciar. Como? Eu vou me deliciar nas minhas fraquezas. E quando você para e começa a pensar, fala assim, Paulo pode se deliciar na solidão. Porque é na solidão que ele conhece o Deus Emanuel. Eu estou sempre com você. A gente pode se deliciar na busca por trabalho, porque é na busca do trabalho que eu aprendo a depender de Deus e saber que Ele é provedor. Eu posso me deliciar nos insultos que eu recebo, porque é na hora em que eu percebo que eu sou insultado, eu percebo que quem me defende é Deus, e não as minhas habilidades. Eu posso me deliciar nas minhas necessidades, nas faltas das coisas, porque é nessa hora que eu percebo com o meu provedor. Eu posso sim me deliciar nas perseguições, porque na hora da perseguição é que eu percebo que Deus é o meu protetor. Eu posso sim me deliciar nas minhas angústias, porque é no meio da minha angústia é que eu percebo que Ele é o meu Salvador. Por isso, quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Aí eu sou forte. O que você teria que fazer na tua vida hoje, de forma diferente, para perceber a graça de Deus, perceber que essa graça é simplesmente o suficiente para você? O agir de Deus para com você é suficiente. Querido, não é sobre conseguir o que queremos, mas é sobre renunciar à nossa vontade. A oração, ela nos lembra que nós não estamos no controle, mas estamos perto de quem está no controle. A oração não é apenas pedir, mas é confiar. Confiar em Deus. Aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. E confie em Deus. A mesma grande graça que te salvou é a mesma graça que te sustenta e é a mesma graça que te fortalece e é a graça de Deus. É a inclinação da presença de Deus. Que essa palavra fique no teu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, é uma palavra forte para nós. Já aprendemos a lidar com essas coisas, mas nós precisamos aprender a te enxergar na tempestade ou na calmaria. Precisamos entender que o Senhor não responde todas as nossas orações, mas não quer dizer que o Senhor não nos ama. Deus, tem muita coisa que a gente precisa entender, então eu peço que o Senhor possa colocar esse entendimento no coração de cada um aqui e ministrar a tua graça, esse favor, essa ação de nos abençoar a cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Cura o que precisa ser curado. Transforma o que precisa ser transformado. E nos aproxima de Ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.